A geografia dos meus textos é a geografia de Alagoas, no mais das vezes de Maceió, que é a cidade em que eu nasci, e principalmente ali no bairro do Prado, que é onde eu passei minha infância, né? A infância parece ser sempre um lugar de onde a gente não saiu e no qual, às vezes, infelizmente, a gente continua preso a vida toda, né? É muito importante que, em algum momento, a gente consiga sair dela de algum modo. Então, a geografia de Alagoas, a geografia da minha prosa é a geografia de Alagoas, por exemplo, há contos em que aparece uma praça que quem já andou por ali reconhece que é a praça da faculdade. No romance que eu estou escrevendo agora, vão aparecer ruas mesmo dali. Um outro que são, assim como o Milton passa a vida escrevendo livros de poemas, eu passo a vida escrevendo romances e de vez em quando um deles é publicado. São 20, 30 anos escrevendo o mesmo texto. E um próximo vai se passar ali do Mirante de Santa Terezinha até o Vergel. Vai ser um romance cujo protagonista vai ser a cidade de Maceió, de certo modo. Mas também há uma outra geografia, que é uma geografia íntima, e eu acho que é a geografia que existe na intimidade de toda pessoa que das pessoas que sofreram violência na infância. Né? É uma geografia, a gente vive uma geografia íntima, né? Uma geografia íntima. A gente vive num país que é extremamente violento. Eu estava viajando semana passada com Mário Rodrigues, de Garanhuns, no circuito de autores do Arte da Palavra, do SESC, a gente foi pelo sertão pernambucano, e ele dizendo, né, que Brasil é o país mais violento do mundo, porque ele é campeão nos rankings. É o país de mais violência contra pessoas negras, contra mulheres, contra homossexuais e por aí vai. Então a gente vive, e Alagoas é extremamente violento, então a gente vive num estado extremamente machista, e uma criança que se distinguisse um pouco do padrão heteronormativo, certamente apanhava muito na escola, ou saía correndo pela rua com medo de que o colega mais velho não batesse nela, enquanto chama ela de viado o tempo todo. Né? Então, a geografia da minha literatura é uma geografia espacial, do Prado de Maceió e alguns lugares do interior, como a Maribondo, um caminho que vai para lá e tal, há uns contos espaço Maribondo, e a geografia íntima de uma criança que se distinguia sob algum aspecto das outras crianças e era violentada constantemente por conta disso. Então, são essas geografias que existem. A de um lirismo espacial, sob o qual existe muita violência psíquica. José Inácio, essa questão memorialística também ela é muito presente na sua poesia e, de certo modo, você retrata também um pouco um certo pedaço, né, do nosso mapa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a infância, com o seu passado, e como isso sempre reaparece, né, nas suas construções, né? Porque a sua infância ela é uma coisa que ela repercute nos seus poemas, né? Primeiro, boa tarde a todos e a todas, né? Uma alegria imensa estar aqui na Flip Penedo, né? 6 anos eu fui convidado para Flimar, em Marechal Deodoro, capitaneado lá por Carlito Lima. E agora ter a alegria de vir a uma festa literária em uma outra cidade de Alagoas, Penedo. Acho que aconteceu também em Palmeira dos Índios. Ficaria tão feliz se pelo menos em 10 cidades de Alagoas tivesse festas literárias, ou 12, uma a cada mês, para que a gente pudesse circular melhor, porque esses eventos são muito importantes para os escritores. Ao meu ver, bem mais importante do que as bienais, né? Porque as bienais são eventos, pelo menos eu fui curador de uma bienal relativamente importante, que é a da Bahia, né? E eles não pagavam os autores. Isso aí eu acho uma furada. Eu era indignado. Eu recebia enquanto curador,
Mas os meus convidados não, porque ali era uma vitrine onde eles iriam exibir o seu trabalho. Isso é uma furada, né? Todos nós precisamos de ser remunerados pelo nosso trabalho. Esse camarada aqui passou a vida toda escrevendo contos, romances, adaptação, ele é homem de teatro também. Esse é um poeta primoroso, né? Todos nós, quase todos aqui são escritores e sabemos o pepino que é, né? Então, as festas literárias eu louvo muito por essa iniciativa de trazer a gente, propiciar que a gente fique no local durante um tempo, para poder ter, depois dessa mesa aqui, um bate-papo, né? Que são desdobramentos, a gente fala do nosso projeto, termina fazendo coisas juntas. Peço desculpas por fazer esse preâmbulo assim, mas eu acho muito importante a festa literária assim, e quero parabenizar ao gestor por essa iniciativa, ao Maurício Melo Júnior, que é assim um grande escritor e um grande leitor, assim, um cara, porra, que abre espaço para todo mundo, velho, de longa data. Então, que bom ter o Maurício aqui como curador, também parabenizar a secretária de Cultura. Enfim, falar dessa questão da minha infância, né? Porque, de fato, é um terreno tenebroso para mim. Tenebroso a infância, entendeu? Assustador. De muito espanto, de muito mais espanto do que qualquer outra coisa. Então, isso está sempre presente na minha poesia, que tem como pano de fundo um sertão. E aí, por conta disso, tendem a colocar a minha poesia como uma coisa regionalista. E eu acredito que toda literatura seja regionalista e nenhuma seja regionalista. A gente for pensar a Via Láctea é uma região do universo, né? Entendeu? Dostoiévski escrevia sobre a regiãozinha dele lá, e é o cara universal, né? João Guimarães Rosa era puro sertão. Mas que sertão é esse, né? Um sertão cósmico. Então, o pano de fundo da minha criação, normalmente, o cenário, é o sertão. Mas, na minha compreensão, talvez seja uma ambição imensa da minha parte, é um sertão cósmico, né? E a minha poesia tem aquela coisa muito surrealista, porque isso foi nas feiras de Arapiraca, com os cantadores de feira, não foi com outra coisa não, entendeu? Os cantadores de coco, os repentistas, os violeiros, que é a base da minha poesia, né? E depois vem os cantores que surgiram nos anos 70, Raimundo Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença e toda aquela pleiade regida por Luiz Gonzaga, compreende? E aquilo dentro de um ambiente patriarcalista, 5 irmãos, e eu desde que eu me entendo por gente, que eu via, esse menino é todo diferente dos outros. Essa diferença foi um estigma, né? Um estigma. E que me acompanha até hoje, porque ele falou uma coisa assim que me deixou até assustado, quando ele falou assim, a infância é aquilo que está sempre voltando para a gente, e às vezes a gente não consegue sair dela. Aí, na hora que você falou isso, eu lembrei logo de Milton Nascimento, para me defender do que você falou. Olha só, né? Há um menino, há um moleque, como é? Dentro do meu coração, toda vez que o adulto vacila, o menino vem e me dá a mão. E aí é uma coisa muito dialética porque o menino me dá a mão muitas vezes, mas eu queria sair dessa esfera do arrepio, do assombro, o tempo todo com medo de tudo, porque eu não podia me expressar na minha diferença. E a diferença era gostar de livros. Então, essa infância, ela está presente em tudo que eu faço. E outra coisa que você falou, que eu gostei, porque você disse que está reescrevendo o mesmo texto, é isso que você falou, que está a reescrever? São vários textos ao mesmo tempo e também fico reescrevendo. Não, mas no que eu faço, o que eu sinto é assim, é que é como se eu estivesse escrevendo ainda o livro. Cada livro desse, cada tomo desse, é como se fosse um capítulo do livro que eu estou fazendo na minha vida. E que é uma coisa, a gente sabe disso, que a gente escreve livro, porque é uma coisa que, como diria Rui Pinheiro Filho, né? Nós somos uns fatalizados. Eu já tentei sair disso. Isso lá para os 40 anos, né? Hoje, aos 54, eu estou muito feliz e não quero outra coisa. A minha passagem por aqui, nesse planeta, é como se fosse uma coisa de missão, porque eu sou muito convocado a andar pelos Brasis, levando a palavra poética, a minha palavra poética e a dos meus pares. E eu quero continuar até quando tiver força. Não sei se te respondi, mas é isso. Mas Alagoas, ela ainda é uma coisa muito presente, né? Essa vivência que você teve aqui, né? Não, Alagoas, para mim, Alagoas é tudo para mim, assim. Eu tenho mais tempo de vida na Bahia, não é?
Eu saí daqui com 20 anos de idade, eu tenho 54, portanto, 34 de Bahia. Os meus primeiros livros, o meu primeiro livro foi publicado lá na Bahia, foi muito bem recebido desde o início. Isso na Academia de Letras da Bahia, um ambiente meio formal, mas que tem uma abertura. A Academia de Letras da Bahia, ela tem uma abertura, ela propicia que os jovens se expressem da sua maneira. Por mais curioso que seja, tem isso lá tem. Eu tive, os outros estão tendo também. Então tem essa coisa, né? Minha literatura começou a ser produzida lá, os livros, minha mulher de lá, meus filhos são de lá. Então tem uma ligação muito forte com a Bahia, mas quando eu abro a boca para falar, eles dizem logo assim: você não é daqui. Isso eu acho bonito por um lado, mas acho terrível por outro. Mas não tendo o que reclamar, porque eu fui muito bem recebido. Eu faço parte da literatura baiana. De certa forma, de um cânone contemporâneo, eu sempre estou presente nas grandes antologias, em tudo que é projeto. Eu não sei se isso se deve ao que eu escrevo ou à minha atuação, porque eu sou um cara muito atuante. Eu demarco o território, mas sou também aquele sujeito que gosta de estar cercado de gente. Eu sempre ando com muita gente, sempre abrindo. E de uns tempos para cá, quando eu olho para a tua cara que não gosto de você, aí eu digo, não, vou abrir todos os caminhos para esse cara, ou para essa mulher, ou para essa pessoa. Como foi o caso da Nega Faia. Eu cheguei em Cachoeira, uma negona de uns 20 anos, grandona, toda marcada de queimadura de cigarro nas canelas, dizendo uns textos agressivos, mas com uma força. E eu com uma raiva daquela mulher, quando ela terminou, uma garota de 20 anos. Aí eu fui até ela e falei, você me incomoda demais. E o problema não está com você, está comigo. Aí eu falei, eu sou curador da Flipelô, não tem mais Bienal não lá, né? Da Flipelô, e eu quero você lá. E botei ela assim no destaque. Ela foi e deu o recado bem dado. Uma extraordinária. Aí essa coisa do slam, né? Ela ficou em segundo lugar no mundo, né? No slam mundial, ela ficou em segundo lugar. Uma menina de periferia, que sofreu abusos. Aí você espera o quê? Que ela venha com texto lírico, dizendo que tudo é maravilhoso? Então, essa coisa de estar num lugar, de poder escolher pessoas que vão participar de um grande evento, é melindroso. E é aquele momento de você exercitar, assim, a empatia, né? De você se colocar no lugar de cada um e ter muito cuidado com o que você gosta, para não ficar um evento só botando seus amigos e aquilo que é parecido com o que você escreve. Então, tem essas coisas todas, né? Nesse caminho que a gente segue. Newton, você é uma das figuras mais atuantes assim dentro da literatura em Maceió, porque você, além de ser produtor de literatura, você é uma pessoa que também forma, né, novos escritores, né? Você tem um laboratório, né, de criação literária. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência também de estar nesse lugar, né? Esse laboratório que o Milton falou é um projeto do SESC, na melhor era, por enquanto está suspenso, vamos ver se volta. Então, de 2014 até 2019, eu ministrei um curso de criação literária voltado para a produção em prosa. O curso durava 8 meses. Só em 2014 durou apenas 4, que foi quando tudo começou. Então, muita gente lá nesse curso foi percebendo que queria realmente escrever e tal, e alguns dos autores que a gente tem hoje em dia publicando, tanto prosa quanto poesia, foram desse laboratório. Isso foi algo muito importante, e muito importante para mim, porque a gente ficava discutindo textos de alguns autores, ficava discutindo os textos deles, e eu dou aula na universidade, e quem dá aula sabe como a gente aprende quando a gente está dando aula, né? Porque uma pessoa faz uma pergunta para a gente, na qual sobre um problema a respeito do qual a gente nunca tinha pensado, mas a gente tem os dados aqui, que o software nunca trabalhou nesse sentido, né? Às vezes a sua pergunta a gente responde, e quando está respondendo a gente diz, caramba, eu nunca havia pensado nisso, mas que interessante, olha, eu estou conseguindo responder isso e tal, e você aprende naquele momento. Então, dar aula é muito importante por conta desse aspecto.
Mas uma das coisas muito importantes disso é a reiteração da necessidade da leitura, né? Porque durante esse curso, todas as pessoas liam alguns livros de contos, a gente trabalhava em livros de contos. Então, cada participante tinha que ler um livro de 200 e poucas páginas, e no final da leitura desse livro, da discussão, essa pessoa produzia uma lauda de no máximo 2.200 caracteres. Então, lia 200 e poucas páginas para escrever uma. Então, não era um curso de escrita, mas era um curso de consciência de como escrever, ler prescinde, é anterior a escrever. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê muitas pessoas querendo ser poetas, muitas pessoas querendo ser escritoras, mas a única relação que ela tem com a literatura é o escrever e a vontade de mostrar o que faz, mas não se debruça sobre tudo que veio antes dela. Por exemplo, vamos supor, outro dia eu li um livro de uma moça, e quando eu li, de umas duas pessoas mandaram livros, eu percebi que uma delas não lia poesia, e a outra queria ser Angélica Freitas. Mas só que ela queria ser Angélica Freitas sem ter lido o que Angélica Freitas leu. Angélica Freitas, ela é reconhecida pelos seus poemas, não é? Seus poemas têm as características que tem, porque ela leu determinadas coisas e subverteu tais coisas e tem o seu estilo. Mas se a pessoa acha que ela vai ser Angélica Freitas lendo só ela está muito enganada. Entende? Porque a pessoa vai ser, no máximo, um pastiche da Angélica Freitas, né? Então, nós temos muitas pessoas, mas isso não é só na literatura, é uma arrogância que acompanha o ser humano, né? De achar que ele é o gênio e tal, e que ele não vai precisar beber em nenhum canto, que ele já tem todo o alimento dentro dele, né? Então, esse curso, esse laboratório foi muito importante, tanto para mim quanto para essas pessoas, pela reiteração de que o leitor, se você quer ser um escritor, você tem que ser um bom leitor. E se você quer ser um bom escritor, você tem que ser, na vida, leitor. Ler tem que ser a coisa que você mais faz na vida, né? Então, isso foi algo que foi bastante importante nesse sentido. E eu sinto que, nesse laboratório, eram muitos jovens, chegavam, às vezes, não conhecendo determinadas obras, e todos se tornaram grandes leitores e leitores exigentes e tal. A gente tem, eu acredito que nos próximos anos, a gente terá uma geração aqui em Alagoas, né, de pessoas produzindo coisas com grande qualidade, e eles são grandes leitores também, que mergulham fundo e não ficam apenas pegando o que está na superfície e o que é ofertado, né? Não ficam apenas tentando pegar o que está aqui, mas vai atrás do que estava por trás, que permitiu que isto que está na frente pudesse existir. Zé Inácio, uma das coisas que eu acho mais admirável assim, no seu processo é a sua paixão. Você é uma pessoa que é obcecada, né? E assim, é incrível, você é uma usina. É impressionante a sua relação com a escrita, como você persegue a poesia, né? E a minha pergunta para você seria o seguinte: escrever para você, à medida que o tempo vai passando, é um processo cada vez mais difícil? A escrita, ela exige sempre mais de você? Você se sente desafiado a cada novo livro? O desafio eu fico me perguntando, por que é que eu vou lançar mais um livro, né? Para quê? O que é que pode acrescentar, se é que o que eu escrevi acrescentou para alguém? Para mim acrescenta. Para mim acrescenta, né? Para o outro eu não sei. Porque é sempre... Aí, a partir do momento que você tem essa vaidade de publicar um livro, porque é também um exercício de vaidade, por que você publica o livro? Para quê? Para chegar ao outro, né? E aí eu tenho um cuidado, assim,
é uma coisa terrível e dificilmente eu fico na mesma editora, porque eu saio brigando com todo mundo sempre. Eu sou muito exigente no que se refere ao produto, né, ao objeto que eu entendo. Apesar de gostar muito do formato 14 por 21, eu entendo esse suporte e esse formato ser apresentado como um objeto de arte. E eu gosto de ilustrações. Isso é para responder a demora que é, né? Para eleger um artista para aquele livro, que esteja em sintonia com a esfera daquele livro. Porque, apesar de eu achar que tem uma parecência, por entender que eu encontrei um traço, os livros eles têm entre si diferenças. E aí eu fico pensando, e às vezes não encontro onde vivo, e eu transito muito bem entre as artes na Bahia, sobretudo na Bahia, e às vezes não encontro alguém que dê conta daquilo, né? Isso só para te dizer do objeto. E da minha escrita, assim, é um sofrimento imenso, mas eu já sei que tem um tempo. Às vezes eu passo 1 ano sem fazer um poema. 1 ano sem fazer um poema. Como é a sua relação com isso, de ficar... Não, tranquilo, muito tranquilo, porque eu sei que uma hora vem. Uma hora vem. Já passou o tempo de eu ficar agoniado com isso. Tranquilo. Já aconteceu também de passar 1 mês e escrever o livro. O Entre a Estrada e a Estrela foi assim. Tem o primeiro poema, porque é um poema dividido em 2 longos poemas, e cada 2 longos poemas em 21 poemas. O primeiro eu fiz em um tempo, aí 10 anos depois eu escrevi o livro. E o primeiro ficou sendo aquele lá, no Bangalô, em Maracás, um lugar cheio de pés de eucaliptos, aquela chuvinha, e eu dentro do carro, com o pé no volante, lendo um livro, e de repente veio um poema. Aí ele ficou guardado lá. E um dia veio o resto, entendeu? E a minha média aí de fazer poesia, que eu considero que dê para publicar, é de no máximo 30 poemas por ano, o que eu já acho um bocado de coisa. Não é mais do que isso. Aí você diz, mas você é uma usina. Talvez você é uma usina de estar mostrando o meu trabalho por diversos matizes. E aí, esses dias eu dei uma entrevista para o Marcos Vinícius Rodrigues, lá da Bahia, que é da Academia, um projeto da Academia de Letras da Bahia. E ele me perguntou como era essa coisa da minha poesia. Ele mesmo observou. Ele perguntou como era que eu levava a minha poesia, que eu estendia sempre a minha poesia. Ele disse, mas o que eu percebo agora, Zé Inácio, pelo menos dos 4 anos para cá, que a sua poesia não precisa mais de você. Eu passei a querer uma editora para publicar os meus livros e publicar os livros dos meus amigos. E a gente já fechou esse ciclo, né? Depois do livro da Brisa, eu publiquei os livros desses amigos que eu sonhava publicar. E é uma editora pequena, né? Tardes Lunares eu que edito, tal, e o Nando, que vai ser editor da Tardes Solares, cuida muito da parte financeira, junto comigo, e é muito difícil. A gente quer publicar no máximo 4 livros por ano, porque mais do que isso não dá para fazer, 1 a cada trimestre, e olhe lá, a gente tem que publicar, na verdade, 3, porque enquanto eu estou revisando eu já estou lendo o outro para editar, e por aí vai, é um trabalho que não para, mas é muito prazeroso, né? A gente só vende pelo nosso site, porque não há como ter atravessadores, que não dá para a gente dividir com a distribuidora, ou livrarias de fora que pedem 50% de desconto, né? E a gente vai ter que pagar o frete para enviar o livro. Então, a gente está pagando para ter o livro visível lá, apenas isso. E, de qualquer jeito, o livro lá não vende, porque muitas pessoas não chegam lá, e a gente não teve nenhum acerto de livro que a gente mandou para a livraria de fora. A gente já chegou a mandar para 2, eu acho, uma de Minas Gerais, para esse Belo Horizonte, não lembro qual foi, mas não vendeu nada, né? Porque a gente sabe como as livrarias, quando a pessoa chega, vai estar nos estandes primeiros, aquilo que já não precisava estar no estande. Porque nós vivemos numa sociedade reiterativa. Joga-se luz sobre o que já é iluminado e coloca-se um todo sobre aquilo que já vive na penumbra, né? É uma sociedade é uma cultura de reiteração, que é terrível. Então, é ótimo, isso que eu queria, por exemplo, eu acho um saco, aí é coisa dos projetos, por exemplo, o Zé Inácio falando, ele briga com as editoras e tal, eu ficaria agoniado, por exemplo, o Vários Dias está com a imprensa oficial, né, até esgotar. Senhor, tem que acabar logo esse contrato para um dia eu ter ele junto comigo.
né? Porque eu não gosto de ter isso, cada livro em um, porque eu penso no conjunto, né? Por exemplo, todas as minhas capas dos meus livros são uma imagem que se divide, porque a questão da cisão é a questão central no que eu escrevo. O meu leitmotiv é a cisão, né? A cisão interior, esse diabolismo, certo? Então, isso eu quero que esteja nas capas dos meus livros. O padrão dos livros do Milton, a gente já está vendo, vocês vão ver quando sair um próximo livro. Então, acho isso muito importante. O dele já vai para abstracionismo. Agora, a gente tem que lutar o tempo todo contra a invisibilidade. Isso é a grande coisa. E precisamos amadurecer. O nosso sistema literário, ele está perto de ser ótimo, porque nós sempre tivemos quem escrevesse. Muita gente, possivelmente boa, escrevia em casa e nunca foi publicado, ou publicou e nunca foi lido. Mas nós temos quem escreva, nós temos quem leia, nós temos quem edite, não, temos quem escreva, temos quem edite, temos quem distribua, temos quem leia, mas não temos quem venda. Não dá para, em Alagoas, colocar nossos livros nas livrarias. Por exemplo, a leitura não pega livros direto dos autores, só de distribuidoras. E, por exemplo, a própria Quilombada estava com dificuldade de colocar livro na leitura. E outra coisa, e quando se coloca livro na leitura, ela faz o acerto corretamente na consignação? Tem isso também. Eu sei de muitas editoras que se ferraram por conta de consignação, e isso com livrarias se dizem independentes e a favor da editora independente. Não, nada disso. Elas dão calote, certo? Então, isso é muito complicado. O que eu acho que poderia acontecer seria se o poder público fizesse uma espécie de intervenção e tivesse um setor, por exemplo, nas secretarias de cultura, para que ele exercesse a função de distribuição, sem pegar a percentagem que a distribuidora teria que ter. Entende? Porque seria a prestação de serviço do poder público. Não é? De ele intermediar, por exemplo, o poder público, a Secretaria de Cultura de Alagoas, fazer um convênio com a leitura, para ela levar os livros autores alagoanos lá, entende? Fazer essa coisa, acho que talvez pudesse acontecer. Então, nós só temos livros nossos numa livraria de Alagoas, que é a livraria Novo Jardim, do escritor, que é o Richard Plácido, e da Érica Santos, dos dois, também é escritora, que é na periferia de Maceió, certo? No conjunto Cidade Universitária. Nós só temos nossos livros lá. E eles têm lá livros de autores daqui de Alagoas e outros. Você só vai lá, ainda toma cerveja, toma café, toma cachaça, com um barzinho. Então, a invisibilidade é muito problemática. Nós temos que brigar o tempo todo com os ídolos que são criados pela grande mídia, porque, infelizmente, nós vemos no mundo que não suporta que as benesses sejam divididas. É um mundo do acúmulo. Então, um editor ou a mídia elegem o autor da vez, a autora da vez. E para eles vai tudo, todos os espaços na mídia, tudo. E nós poderíamos ter o quê? Todas essas benesses divididas. Então, eu fico muito puto quando diz, o grande escritor. Não, é uma grande geração. Temos muitas pessoas escrevendo, mas faz parte do nosso sistema, que é de acúmulo de bens. Então, o próprio mercado cultural age como age o sistema capitalista, que não é para se dividir a benesse. Tudo tem que estar nas mãos de poucos ou nas mãos de um. Então, temos artistas que são os bilionários do mundo, que toda a atenção é para eles. Companhia das Letras, desde que existe como editora, ela nunca publica apenas uma tradução. É a melhor tradução já feita até agora. E a mídia adora isso de a melhor alguma coisa, joga e todo mundo compra isso. Um autor é a grande promessa da literatura brasileira. Ou o fenômeno literário, um livro esperado. Já houve autor da companhia
que era um fenômeno literário antes de o livro ser lançado. Foi da entrevista no Bial como um grande fenômeno. O livro ainda não estava nas livrarias. Agência literária, as agências literárias não pegam ninguém desconhecido. Eu entrei em contato com diversas agências, só uma me respondeu e disse que não dava, porque estava muito cheio e tal. As outras sequer me responderam. Não está pegando ninguém novo. Aí eu já vi nessa semana uma outra pessoa nova. A cada 15 dias eu vejo. Mas essa pessoa nova é quem? Alguém que teve prêmio, ou uma pessoa que está lançando um livro para uma grande editora, ou alguém cuja obra trata de assuntos que estão na pauta e a gente sabe que aquilo vai vender e ela vai ter a grana dela. Então a gente vive deste modo. Eu contratei um agente literária por 3 meses para ajudar a tirar meus livros da invisibilidade. Ela mandou para várias pessoas, mandou inclusive para o Maurício Melo Júnior, foi a Valéria Martins da Oasis Cultural. E a gente manda o nosso livro para diversas pessoas, o livro chega lá e eles não abrem o pacote. Mas se a gente manda, eles diz, fulana mandou, eu vou abrir. E foi o mesmo livro. Tá? Então, as pessoas não querem enxergar a pluralidade, não querem enxergar o coletivo. Estão lá sentadas esperando que a mídia diga para quem eles devem olhar. Aí eles olham e jogam mais holofotes, jogam sobre quem já está amplamente iluminado. E o pior é que a maioria de nós fica olhando apenas para para a pessoa sobre quem está incidindo a luz. E a gente acredita em praticamente tudo que dizem a respeito dessa pessoa, o que é um problema. Newton, para finalizar a sua fala... Desculpe, viu? Eu falei... Não, é que eu sou de Gêmeos, com ascendente em Gêmeos, com Mercúrio em Gêmeos. Então, não tem como não acontecer isso, lasca. Né? Para finalizar a sua fala, eu gostaria, claro, não falar sobre literatura e não mostrar, né, a que veio, né, trazer o seu trabalho aqui para as pessoas que estão aqui, não teria graça, né? Então, eu gostaria que você selecionasse um fragmento, ou um poema, ou um fragmento de um conto, ou alguma coisa. Manual como manusear? Pode ser? Sim. Depois de tanto que eu falei disso, para finalizar, né? Não fale mais nada, por favor, geminiano. Bem, eu vou ler um trecho do romance Fantasma. Este romance se passa no quarto de uma hospedaria, em que há uma presença, um ente, formado dos resíduos de todas as pessoas que passaram por lá. E o romance começa justo no momento em que esse ente, pela primeira vez, consegue ver o que vai por dentro das pessoas, e ele se assombra. E ele vai tomando consciência, e vai sentindo que ser apenas um afeto flutuante, sem ter um corpo que dê concretude a esses afetos, isso não é o bastante. Então, o drama desse fantasma. Então, vou ler só o primeiro capítulo, são pequenos capítulos ele, que é o seguinte: nos lugares, após frequentados por pessoas diversas, há sempre um pouco delas, odores, raspas de pele, pelos, salivas, lembranças sonoras, humores vários. Grudam-se às paredes, tecidos, pisos, por vezes varam-nos. Os lugares todos são palimpsestos de visitas. Este é o começo de Fantasma. Agora, vou ler o Diabolô, essa edição revisada. Então, quem tem a primeira, compre esta, porque até a ordem dos contos no livro mudou e eu mexi muita coisa. Este é o conto Manual do Como Manusear, que ele é mais curto, só tem assim 2 páginas, então é o que dá para ler num evento deste. Ser breve, até ínfimo, e nunca mostres teu olhar. Em o mostrando pouco antes, pôs ele noutra coisa, algo sólida, algo fria.
algum móvel pelo quarto ou um naco de algum giz. Deixa um pedaço de branco sobre o móvel, esse aparato seco, semimudo, desfazente. Mas que não se mire ele se buscam relações com aquilo do entremeio, o entre tu e o teu outro, nunca isso. Que se olhe como coisa fria e seca, fria e breve, que se tenha isso apenas. Mas se é bastante extremo, bem sensível teu agir, remove cada pedaço desse pequeno objeto, tão miúdo e alarmante, que pode dizer do futuro de nadas que está por vir. Olha atento para o móvel, mas cuida que sob ele não haja um velho tênis, par de meias ou afins. Esse algo que talvez te dê arrobos de memória, um calo sob o solado, uma nesga de pele ao lado da unha, ou o desagrado delicioso do cheiro que ali se evola em cins. Se tais sutis minudências se assomam gritando à mente, pousa o teu olhar em nada antes de mirar o outro, mas que inspires o ar bem alto, sem dar a perceber, é claro. Inspira um mundo bem farto, e então, bem expiroso, livra-te de qualquer traço de olho piedoso ou douto, um suplicante. Mira como te mira, um de metal artefato, reluzente e espelhado, para que o outro se veja, mas não saiba de teu dentro, dos desvãos dessa tua alma. Posto que águas lubricosas mais afastam que animam do amante qualquer ato de entrega. Elas mostram-se qual ondas, que se escarpam e se jogam como onças muito prestosas de engolir o incauto homem. Logo digo, que te guardes de expostas esmerezas, de cantares sonhos fartos. Se é onda de ressaca tua sede, quebra logo sua crista e engole esse homem que passeia a teu largo. E encharca suas roupas e lambe a língua na pele e salga a boca e seus dentes, mata-o. Faz que ele, ingênuo acordar, nem em sonho veja onça, mas apenas sua sombra, cambiante e andarosa, resvalosa e cantante. E essa onça, toda noite vai entrar pelo seu quarto, um súcubo em afagos transformado. Sê onça, sê onda e escarpa, mas que o olho nunca diga que no fundo de tua alma, em vez de onça, mora um lírio e seu veludo. E que as pétalas trementes se maceram se o tocam, se tocam a pele do outro, que se afoga nessa praia, breve onda de quem finge, por saber que se o lírio não é onça, faz-se em nada. E então seja sereioso o seu canto, mas rufares que algum silvo, seja forte, seja extremo, seja farpa. E se tudo isso dito é debalde, por ser úmido o teu rosto se vê de frente ao outro, se ele treme só em pensar em algum toque, se a boca freme toda só de ver os outros lábios, se um riso faz-se largo, forte, terno, involuntário, se o ouvido ouve pelos sob brisas, se o corpo do teu outro só exala coisas dodas de gostosas, e tua alma só em vê-lo muito e toda se alarga, corre aos montes, que é morte essa onda que se dobra caudalosa, e percebes o engano de achares que era o outro estendido sobre o corpo da água, que o mar que tu fizeste sobre ele mesmo é vaga, e se afoga nele sempre todo o que incauto nada, vela, proa, leme, lume, todo propício aparato, braço e perna, e nado é nada. Mas não fujas dessa praia, e nem sejas breve ou ínfimo, nem escondas teu olhar. Melhor morrer sob as ondas do que, sendo tu tão peixe, não teres provado o mar. Maravilhoso. Passar agora a palavra para o nosso querido poeta Zé Inácio. Acho que o tempo já está um pouco, né? Eu teria algo a dizer sobre essa questão de publicação de livros em Alagoas e na Bahia e no Nordeste. Eu tive uma discussão no melhor sentido da palavra com um grande escritor, um grande poeta do Rio Grande do Sul, que é o Ricardo Silvestrin. A gente estava participando de um evento da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu
essa coisa de distribuição, né? Eu não acredito que a distribuição resolva o problema, e nem acho que tenhamos tantos leitores, né? Aí fui com uma visão muito pessimista dessa coisa das tiragens do livro de poesia de 200 exemplares. É o caso dele, os livros dele saem com 200 exemplares. No entanto, os livros de literatura infanto-juvenil que ele e o Alexandre Brito, lá do Paraná, publicam, sobretudo o Alexandre Brito, eu estava no lançamento da poesia reunida dele, 200 exemplares pela Patuá. Aí, estávamos no mesmo hotel, era um grande amigo meu, ele mostrou a editora de literatura infantil reclamando que só tinha conseguido vender 80 mil exemplares do livro dele. Bichinho, 80 né? mil exemplares. Ele já vendeu 500 mil exemplares de literatura infanto-juvenil. Quem é o grande comprador? Diga aí. São as escolas, prefeituras. O MEC. Exatamente. Exato, entendeu? Aí saem essas tiragens assombrosas. Um amigo meu, Salgado Maranhão, falou de uma escritora, que eu não vou dizer o nome, ela chegou e disse... Vamos escrever literatura infanto-juvenil. Como? Vamos escrever literatura infanto-juvenil. Pois é, né? Infanto-juvenil. Pois é. Ela disse, recebeu de direitos autorais quase 1 milhão de direitos autorais de um livro de literatura infanto-juvenil. Aí eu falei, pois é. Ele disse, eu não estou de acordo com essa sua fala de que nós só temos 200 leitores. Eu falei, não, eu não disse que nós só temos 200 leitores, eu estou dizendo que o seu livro só sai com 200 exemplares. Agora, o que eu faço nas redes sociais com os meus poemas, a quantidade, eu tenho uma página que tem 80 mil pessoas acompanhando. Não são todos leitores, mas tem lá esse público, né? Então, é uma coisa assim meio... o produto, para ele chegar ao outro, ao consumidor, ter um consumidor de livros, ainda há um caminho a ser feito para a gente ter uma tiragem de, por exemplo, pelo menos 5 mil exemplares de poesia e 20 mil exemplares de prosa, né? Pronto, né? E agora? É um poeminha. Poema? Seu texto. Um poeminha, não vou dizer 2 poemas, porque se eu me disser um caminhão de texto aí, vamos lá. Eu vou dizer 2 poemas, vou dizer um poema e cantar outro. Um poema, são poemas bem distintos. Panorâmica das Mães. Diz assim: e as mães, como dói vê-las velar o vão da tarde que some, pensam elas que os filhos as evitam, pensamentos violentos que invadem a tarde, e como são silentes seus remorsos. As mães são as mais loucas coisas, criam os filhos cercando-os. As mães são açudes onde se afogam os filhos. Aliás, os filhos sempre vão à guerra toda vez que se afastam delas. O filho é chamado para o almoço. A mãe não se senta, apenas vigia a comida que fez, cheiros e temperos que mexem nos recantos do filho, talheres talhando uma vida. A mãe perpassa o pensamento do filho e chora e ora para que nenhuma morte o siga. E se ajoelha e chora e o acaricia. Toda mãe é uma vaca valente a proteger sua cria. A mãe é uma fera que mostra os dentes do amor, tentando espantar o inevitável voo do ovo que gerou. As mães têm faca dentro dos olhos e pragas bem à mostra todo santo dia. Dos peitos das mães desgrudam lavas, leite do desgosto a injetar inveja nos filhos. Seus vestidos são folgados, querem livres os braços para melhor despetalar pancadas nos ombros confusos e frágeis dos filhos. Quanta dor a descolorir a tarde que cresce e cresce ainda mais no ardor órfão das urtigas. Toda mãe, desde sempre, é alterada, segundo a segundo, até desenvolver o 7º sentido. Enquanto o bebê ganha peso e altura, o corpo da mãe se reparte e se desdobra até chegar à bendita hora das dores malditas. Quando o filho nasce, olhos, orelhas e boca é o vislumbrar do paraíso, que de imediato se desvanece no berro do portal do inferno, no choro que há de se prolongar por toda a eternidade. A vida é mínima, mas o choro que a começa atravessa sonos e sonhos numa saga de olheiras infinitas. Toda mãe é alterada, porque amamentar um filho é tirar da carne parte da alma e oferecer-se sem porfia. O verdadeiro parto é no dia em que a porta se abre e o filho dobra a esquina do mundo, e a mãe fica vazia no silêncio inalterável daquela casa
sem valia. Para aliviar um pouco, um maracatu rural. Você vai me ajudar aí, por favor. Pode dar esse microfone? Caboclo de ponta de lança, caboclo de ponta de lança. Bora, Cosmo. Caboclo de ponta de lança, caboclo de ponta de lança, caboclo de ponta de lança, caboclo de ponta de lança. Nem caça, nem caçador, apenas olho mais fundo. Depois de tanto mirar, me lanço no meio do mundo e parto mais que ligeiro em buscar o vazio oculto. Persigo o que não conheço pra clarear meus escuros. Bora! Caboclo de ponta de lança, 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 caboclo de ponta de lança. Sou poeta e nada mais, necessito de sabores, tanto quanto de saberes, para alinhavar as dores. Compreendo as diferenças, tudo está em movimento. Sou um caboclo de lança do extraordinário momento. Bora! Caboclo de ponta de lança, 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 caboclo de ponta de lança. Ser poeta é minha sina e meu verso eu mesmo teço. Invento minha cartilha, não quero rezar seu texto. Sei que vou passar ligeiro, sou a lança arremessada, e o que mais me fascina é poder seguir na estrada. Caboclo de ponta de lança, 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 caboclo de ponta de lança. E comprem os nossos livros do Milton Rosendo, do Zé Inácio, do Salgado Maranhão, do nosso querido poeta homenageado. Muito grato. Obrigado. Desculpa a zoada aí, é assim mesmo. E chamem muito o Milton Rosendo para mediar mesas de literatura, que ele sempre é maravilhoso mediando. Obrigado, Milton. Obrigado. E chame também para ele ser um palestrante, que ele é maravilhoso, esteve lá na Flipelô e arrasou. E após. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe Nedo, pela oportunidade.